dentro do Visual Studio, nós vamos aprender como criar classes DLL e chamá-las dentro de um executável, ok? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre as classes DLL e os nossos projetos de executáveis dentro do Visual Studio, né? Então para isso vamos abrir o nosso Visual Studio. Nós estamos usando aqui a versão 2015 Express para o Windows Desktop. Demora um pouquinho para carregar na primeira vez. Está abrindo. Muito bem. Está aqui o nosso Visual Studio carregado, né, pessoal? Então, nós vamos começar um projeto, uma solution. Para isso, nós vamos aqui em File, New Project. E agora, o primeiro projeto nosso, nós vamos criar ele do tipo Windows Forms Application. Ok? Então, aqui no nome, vamos dar o nome de Sistema Executável. E no nome da nossa Solution, nós vamos dar o nome de Sistema JJ. Ok? Vamos deixar marcadinha essa opção de criar diretório para Solution. E você pode escolher o local onde você vai salvar a sua Solution e também os seus projetos. Vamos deixar aqui o padrão esse e vamos clicar em OK. Ele vai criar o nosso primeiro projeto, vai criar também a nossa Solution. Em poucos segundos nós vamos ter o nosso projetinho criado. Enquanto isso, pessoal, já podem ir abrindo o nosso Windows Explorer. Vamos lá onde nós salvamos, né, o nosso projeto. Então, olha só, ele criou ali para nós, né? Nós temos aqui, na pasta onde nós escolhemos salvar, uma pasta com o nome da nossa solution. Quando nós entramos nessa pasta, nós vemos um arquivo do Visual Studio, um arquivo de solution do Visual Studio, e aqui uma pasta com o nosso projeto, o primeiro projeto que nós colocamos nessa solution, sistema executável. Bom, pessoal, é muito comum no desenvolvimento nós criarmos vários projetos dentro de uma mesma solution. Geralmente, nós temos um projeto que é do tipo executável, que é do tipo que nós escolhemos ali, Windows Forms Application. E os outros projetos, nós colocamos eles como DLL. E aí nós dividimos, geralmente, módulos do nosso sistema dentro dessas DLLs. Isso facilita a manutenção, facilita na hora de nós fazermos uma atualização do nosso software, evita nós termos um executável com um tamanho gigante, porque não fica todas as telas dentro do nosso projeto executável, fica mais bem distribuído, enfim. Então nós temos diversos motivos para nós fazermos isso, né? Então vamos seguir essas regras. Bom, como que eu posso então trabalhar com isso? Então vamos imaginar o seguinte, que esse sistema executável que nós criamos aqui, ele é o nosso executável principal da nossa solution. É aqui onde nós vamos ter um formulário de login e um formulário principal, onde nós vamos colocar os menus e a partir desses menus nós vamos acessar todas as telas e funções do nosso sistema. Então esse primeiro projeto, sistema executável, ele tem esse objetivo. Então nós vamos deixar esse form 1 que ele criou aqui, ok? Vamos deixar ele. E agora nós vamos criar um novo projeto. Então vamos supor, pessoal, vamos esperar um pouquinho que o nosso Visual Studio deu uma travadinha. Mas vamos supor, pessoal, que o nosso sistema ele tem alguns módulos. Vamos escrevendo aqui no Notepad para nós não nos esquecermos. Então, vamos supor que o nosso Visual Studio ele tenha os módulos. A nossa solution tem os seguintes módulos. Então a gente tem o executável. Aí nós vamos ter telas de financeiro, telas de estoque,
telas de faturamento, telas de compras, telas de produção, telas de cadastros. Então tá aqui. Então eu dividi o nosso sistema em alguns módulos. Ele vai ter um módulo financeiro, um módulo estoque, faturamento, compras, produção e vamos chamar assim, um módulo apenas de cadastros, onde as principais telas de cadastros vão ficar nele, ok? Muito bem, então nós criamos o nosso projeto do tipo executável. Então esse aqui já está ok. Vamos criar agora um projeto do tipo DLL, onde nós vamos colocar as nossas telas do financeiro, ok? Então, vamos fazer isso. Então, você vem aqui no Visual Studio, na Solution, botão direito, Add New Project. E agora você vai selecionar Class Library, ok? Class Library. E aqui no nome nós vamos colocar financeiro, ok? O local você deixa aqui mesmo, que é onde ele vai ser salvo. Está seguindo o mesmo caminho e estrutura da Solution. Vocês viram que agora nós não temos nada para colocar o nome da Solution, porque a nossa Solution já está criada, Sistema JJ. Muito bem, vamos dar um OK. Sempre que nós criamos um projeto do tipo DLL, ele não vai colocar para nós um formulário padrão e nem essa classe program.cs, porque essa classe program ela é chamada quando é um projeto executável e é nela onde nós temos o método main, que é aquele método, o primeiro método, quando a gente dá 2 cliques no executável, ele chama aquilo que nós escrevemos nesse método. Como é uma classe DLL, nós não vamos abrir uma classe DLL dando 2 cliques. Então, a gente tem que chamar essa classe DLL por classes que são do tipo executável. Ok? Muito bem, então olha, o nosso financeiro foi criado aqui. Ele criou apenas um arquivo de classe 1, que ele criou aqui. Vamos adicionar um formulário, apenas para a gente fazer alguns testes, ok, pessoal? Então, Add New Item, Windows Form. Muito bem, vamos deixar aqui FRM, cadastro, FRM financeiro, ok? Add. E ele vai adicionar para a nossa classe aqui o financeiro. Muito bem, então, o financeiro também está ok. Agora vamos criar mais uma de estoque. Então, olha só, ele já adicionou aqui para nós o nosso FRM financeiro. Vamos Add New Item. Desculpa, vamos Add New Project, ok, pessoal? Add New Project. Agora nós vamos criar o nosso projeto de estoque. Muito bem, então vamos criar o nosso projeto do tipo Class Library, ok? E o nome estoque. Já criou aqui, então nós vamos adicionar um novo form, Add New Windows Form, né? Nós vamos colocar aqui FRM Stock. Enter, ele já vai criar o nosso próximo formulário. Se vocês forem vendo, pessoal, as nossas pastinhas, olha só. Então, aqui a nossa pasta da Solution, dentro dela nós temos o projeto, né, da nossa Solution, o arquivo do Visual Studio da nossa Solution, e nós temos já 3 pastas, que são os nossos projetos que criamos: Sistema Executável, Financeiro e Estoque. Muito bem, vamos continuar então nossa rotina. Então já adicionou aqui o estoque, FRM Stock. Agora nós vamos colocar mais um, New Project. E o próximo da lista vai ser o faturamento. Vamos já deixar um okzinho nele. Faturamento. Vamos ao OK. Novamente vamos adicionar
uma tela, né? New Windows Form. Óbvio, pessoal, que nós podemos ter quantas telas nós quisermos dentro desses nossos projetos. Então, estou criando aqui uma tela, apenas uma em cada projeto, apenas para nós fazermos testes e para nossa videoaula também não ficar muito grande. Mas você pode ter diversas telas. Então, por exemplo, no estoque, você pode ter tela de entrada em estoque, tela de saída, tela de saldo. As telas, todas as telas envolvidas no estoque, você pode colocar ali nela, né? Então, o estoque também, o faturamento também está ok. Agora nós vamos fazer o compras. Vamos criar aqui, Add New Project. Vamos chamar ele de compras. Sempre, pessoal, atentem-se a esse tipo aqui, Class Library, ok? Então, se você sempre criar projetos do Windows Form Application, ao compilar você vai ter diversos executáveis, e não é essa a nossa ideia. Muito bem, então vamos criar aqui FRM compras. E o próximo, produção. Muito bem, já criamos aqui o compras. Agora vamos adicionar o nosso projeto de produção. Por padrão, pessoal, eu não coloco acentos, nem C cedilha. Então, você pode deixar produção assim, ok? Producal. Vamos criar o nosso projeto. Vamos ver se já criou aqui. Ok, Producal está aqui. E agora nós vamos adicionar um novo item do tipo Windows Form. E vamos colocar FRM Produção. E o nosso último item da lista, finalmente, é os nossos cadastros. Então, vamos criar os nossos. Enquanto ele está criando aqui, né? Nós vamos criar o nosso último projeto chamado cadastros. Novamente, se nós formos acompanhando aqui, olha só, nossas pastinhas são com todos os nossos projetos. Ao entrarmos nelas, nós temos aqui os códigos do Visual Studio, certo? Para todas as classes que nós estamos criando. Muito bem, então vamos ver aqui. Faltou nós criarmos o cadastro, né? Então, botão direito, Add New Project, vamos chamá-lo de cadastros. Poxa, JJ, mas eu queria colocar as telas de cadastro lá no meus módulos, né? Então, no estoque tem meu cadastro de estoque, faturamento de faturamento e assim por diante. Posso? Gente, vocês podem fazer da forma como vocês quiserem, né? O importante é dividir. Quanto mais você dividir, melhor, né? Então, você dividir bem aí o seu projeto. Obviamente, né, pessoal, não vamos criar uma DLL para cada formulário, né? Não é necessário. Mas quanto mais divisões você conseguir fazer por módulos, né, melhor vai ficar, mais organizado vai ficar o seu projeto. Muito bem, então nós vamos colocar o FRM cadastro, vamos colocar aqui o cadastro país. Ok, vamos adicionar nesse cadastro nossos, nesse modo de cadastro, um outro formuláriozinho. Vamos pegar aqui, vamos esperar um pouquinho. O Visual Studio está adicionando para nós o formulário. Muito bem, vamos Add New Windows Form e vamos adicionar agora um outro formulário, FRM Cadastro Status. Ok?
Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui, vamos salvar aqui, né? Criamos a nossa solution, criamos diversos projetos. Vou fechar todos esses documentos. E aqui está a nossa estrutura, dentro do nosso Solution Explorer. Então, nós temos cadastro, compras, estoque, faturamento, financeiro, produção e o sistema executável. Olha que bonitinho que está ficando o nosso sistema. Ok? Bom, Sr. JJ, como é que eu faço agora para mim abrir aquelas telas, né, que nós criamos? Cada módulo desse nós colocamos uma tela. Veja só, pessoal, se a gente executar aqui, quando você executar a sua solution, você vai ver que irá abrir apenas um formulário, que é o formulário onde nós estamos executando aqui, ó, Form 1, ok? Que é o nosso formulário que está dentro do sistema executável. Então, ele está abrindo apenas esse formulário. Ah, então quer dizer que para mim abrir os outros formulários eu tenho que clicar em cima de cadastros e clicar no Start? Não, pessoal, isso não vai funcionar, né? Então, isso você não vai conseguir. Então, olha só. Se você clicar em cima de cadastro e colocar no Start, você verá que ele vai executar do mesmo jeito o Form 1. Ah, JJ, eu achei aqui uma opção. Quando eu clico com o botão direito dentro do meu cadastro, tem isso aqui, olha. Set as Startup Project. Ó, daí ele fica em negrito. Então, quer dizer que se eu vim aqui no Start, ele vai executar? Não vai, pessoal. Olha só, se você tentar fazer isso, ele vai dar esse erro aqui, ó. Ele está falando que você está tentando executar um projeto que é do tipo Class Library. Ele não é um tipo executável, né? Então, você não consegue executar ele aqui do Visual Studio. Então, o projeto de Start nosso tem que ser realmente aquele um que nós criamos do tipo executável, que é o nosso sistema executável. Então, ele que tem que ficar aqui em negrito, e você vai clicar no Start e ele vai abrir a tela que você colocou aqui, ok? Muito bem, então vamos pegar nessa telinha aqui, vamos colocar alguns menus, e nesses menus nós vamos chamar as telas que estão lá no nossos módulos. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso agora. Então, você abre o Form 1, vem aqui em Toolbox. Muito bem. Vamos criar aqui, pessoal, um menu. Vamos achar aqui o nosso item de menu. Aqui, ó, menu strip. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui cadastros. Aí, nós criamos dois formulários de cadastro, certo? País e estados. Agora, nós vamos no lado aqui, nós vamos colocar compras. Agora, aqui, nós vamos colocar estoque, faturamento, financeiro e produção. Aqui a gente pode escrever produção com sinais, com cedilha e também com acento, ok? Muito bem, então está aqui bonitão os nossos menus, certo? Então vamos começar pelo produção. Quando eu clicar em produção, eu quero que ele abra a nossa telinha FRM Producal, que nós criamos, que está lá dentro do nosso módulo, do nosso projeto Producal, FRM Producal. Quero que abra esse formulário aqui. Então, como que eu faço, pessoal? Primeiramente, você vem aqui dentro do sistema executável. Nós temos aqui referências. Essas referências, a gente define o que nós estamos utilizando de outros projetos dentro do projeto sistema executável. Então, vamos com o botão direito, Add Reference. E aqui nós vamos selecionar Projects, que é está dentro do nosso projeto, né, dentro da nossa solution. E aí nós vamos marcar aqui o Producal, que é o projeto que nós vamos querer chamar aqui. Dou um OK. Vocês vão ver aqui, olha pessoal, ele já adicionou
para nós um item Producal. Então, a gente já fez referência a esse projeto aqui. A partir de agora, nós conseguimos ver tudo que está dentro desse Producal, dentro desse projeto. Ok? Muito bem. Então, agora aqui em Producal, agora nos nossos menus, a gente vem em Produção, né? Vamos dar 2 cliques. Muito bem. Então, olha, quando clicar nesse menu item, vamos colocar aqui para ele chamar o FRM Producal. Tá vendo, pessoal, que ele não está aparecendo aqui, né? Por quê? Porque ele está em um outro projeto, então ele tem um outro namespace, né? E o namespace está como Producal. Então, vou digitar primeiro Producal, FRM Produção, ok? Vamos dar um apelido, FRM, igual new Producal.frm Producal. E agora a gente dá um frm.show. Ok? Vamos testar, ver se está funcionando. Start. Compilou com sucesso. Vamos aqui no menu Produção. Olha só. Abriu o nosso FRM Produção. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer o mesmo com os nossos outros submenus. Os nossos outros menus. Então, vamos de novo lançar as referências. Se você criar outros formulários aqui, pessoal, vocês não precisam toda hora vir aqui adicionar referência, ok? As referências são por projeto. Então, por isso que agora, olha, nós já vamos selecionar todas as nossas outras referências. Cadastro, compras, estoque, faturamento, financeiro. Então, está tudo aqui. E lembrando de você clicar em referências dentro desse projeto Sistema Executável. Ok? Muito bem, então, olha, vamos conferir se ele adicionou aqui. Ó, adicionou todos os que nós selecionamos lá. Então, vamos brincar agora com os nossos menus. Então, vamos agora no financeiro. Mesmo jeito, pessoal, digita financeiro, que é o namespace, FRM financeiro. Dá um apelido, FRM igual new FRM financeiro, FRM.show. Não vai escrever isso daqui, pessoal, no mesmo método aqui de cima, ok? Então, sempre selecione o menu que você quer, dê 2 cliques nele e digite o código. Então, agora faturamento. Namespace faturamento, FRM faturamento, dou um apelido, new, e chamo o método show. Agora, estoque. Opa. Seu JJ, mas toda hora tem que ficar digitando esse negócio de namespace. Pessoal, no último aqui vocês vão ver, vou ensinar um truque para vocês, que vocês não precisam digitar toda hora o namespace aqui. Okay? Adicionar a referência ali é necessário, mas você não precisa toda hora ficar digitando namespace. Então, vamos colocar aqui o compras. Ó. Vamos fazer um do compras nesse formato, FRM compras, FRM new, FRM compras, FRM.show. Ok? Muito bem. Então, olha só. O último nosso, cadastro, nós não vamos dar 2 cliques no cadastro, porque ele tem submenus, né? Então, nós queremos que ele clique no cadastro e abra país e estado. E ao selecionar, ao clicar em país ou ao clicar em estado, é que abre a tela correspondente, né? Então, vamos dar 2 cliques no submenu país. Muito bem. Então, agora, pessoal, ao invés de nós colocarmos assim, olha, cadastros, ponto, FRM país, igual nós estávamos fazendo ali em cima, você vem aqui no início dessa classe, vocês estão vendo que a gente tem vários using. São quando nós colocamos assim, olha, nessa classe aqui eu estou utilizando bastante esse namespace. Então, nós colocamos ele aqui. Então, por exemplo, nesse lugar aqui eu estou utilizando bastante cadastros. Então, using cadastros. Ok? A partir de agora, eu não preciso mais digitar cadastros. Se eu digitar, não vai ter nenhum problema. Mas eu posso chamar diretamente o formulário. FRM cadastro país. Veja só a diferença. Olha, se eu tentar FRM compras, ó, não tem.
Não aparece. Por quê? Porque eu não declarei que eu estou utilizando ele com constância. Mas o meu FRM cadastro país já está aparecendo aqui. Dá um apelido, new FRM cadastro país e frm.show. E por último, o status. Vamos lá, FRM cadastro status, FRM, new FRM cadastro status e frm.show. Muito bem. Feito isso, vamos salvar e vamos testar o nosso aplicativo para ver se ele fez tudo o que gostaríamos. Então, está executando aqui. Tudo bem, vamos lá. FRM país. Vamos abrir, olha só, FRM cadastro país. Óbvio, né, pessoal? Nós não estamos com dados nos formulários, né? Então, nós somente criamos os formulários, então nós não temos conteúdo neles. Mas olha, está abrindo os nossos formulários. Compras, estoque, faturamento, financeiro e produção. Muito bem, olha só. Todos eles estão abrindo bonitinho. Então está aqui o nosso aplicativo. Bom, pessoal, eu quero agora disponibilizar todos esses conteúdos aqui para o meu cliente que vai utilizar o sistema. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Se você entrar lá na pasta da nossa solution, Sistema JJ, você vai ver que nós temos aqui os nossos projetos. Dentro do sistema executável, por exemplo, nós temos uma pastinha bin, de binário. E dentro dela nós temos uma outra pastinha debug. Estão vendo aqui, pessoal? Nós temos todos os nossos executáveis e os nossos arquivos em formato DLL. Olha, vamos agrupar isso aqui por tipo, organizar por tipo. Então, olha só, esses aqui e mais esse aqui. Então, nós temos o nosso executável, sistema executável, ele compilou do tipo aplicativo, tipo executável. E aqui estão os nossos arquivos .dll, né, que são os arquivos de compilação. Ah, então quer dizer que se eu vim aqui em estoque e dar 2 cliques, ele vai abrir? Não vai, pessoal. Né? O tipo DLL, ele não é um formato assim para você dar 2 cliques e abrir o seu formulário. Não é esse o objetivo, ok? Mas se você vir aqui, dar 2 cliques em sistema executável, vir em compras, por exemplo, olha só, ele abriu o formulário de compras. Ele usou a DLL que está ali, ok? Então você pode copiar esses arquivos aqui. Vamos colocar aqui numa pastinha, ó. Vamos criar aqui uma pastinha acima do sistema JJ. Aqui vamos colocar uma pastinha chamada programa. E vamos colar nele os nossos arquivos. Olha só, abri o sistema JJ, está aqui o formulário de estoque. Agora, pessoal, você pode, né, copiar essa pasta programa e colocar em outros computadores que ele vai executar normalmente. Ok? Muito bem, pessoal. Então, está aqui. Todo esse código-fonte vai estar disponível para vocês fazerem uso. Então, está aqui. Hoje nós conhecemos como criar projetos dentro do Visual Studio, como criar projetos tipo DLL, também do projetos do tipo executável, como adicionar formulários neles e como chamá-los a partir de um único projeto. Ok? Muito bem, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.